telhado se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso ele a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? A partir de ti, aparta-te de ti este vinho. Porém Ana me respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando da minha alma perante o Senhor. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Fala comigo e com você, amém? Aleluia. Aqui, nessa palavra, eu vejo uma mulher aflita de alma, né, se derramando diante do Senhor. Aqui também essa palavra nos ensina que não precisamos gritar, né, não precisamos que todos venham ouvir aquilo que nós pedimos do Senhor, porque o Senhor é aquele que ouve até o nosso gemido, e Ele entende, né? Então aqui a palavra do Senhor nos fala sobre uma mulher que era estéril, era uma mulher que era casada, era estéril, né? E naquela época nós bem sabemos que se uma mulher não desse filho ao seu esposo, né, de nada ela valia, vamos dizer assim. Então, ela queria muito um filho, e um filho varão, né? Porque primeiramente tinha que ser um filho homem. E aqui ela se derrama verdadeiramente na presença do Senhor, ela pede, ela faz um voto com Deus. Por que o Senhor abençoou ela? Primeiramente porque ela se derramou de coração. A palavra do Senhor nos fala que ela derramou-se de coração na presença de Deus. E ela fez um voto com Deus, a qual assim ela iria cumprir. Muitas das vezes nós fazemos voto com o Senhor apenas no momento de aflição, apenas no momento a qual assim a gente não vê mais saída. Aí nós vamos e fazemos um voto com Deus. No momento que Deus nos abençoa, nós nos esquecemos daquilo que nós prometemos para o Senhor. Porque qual mãe hoje em dia, nos dias de hoje, teria coragem de dar ao seu filho, sabendo que nunca mais ia tê-lo junto com ela, né? E nós sabemos que ela cumpriu aquilo que ela fez, aquele propósito que ela fez com Deus. E Deus assim abençoou com outros filhos. E a Bíblia nos diz que ela não teve só isso, Deus abençoou com mais. Por quê? Porque ela foi fiel. Verdadeiramente ela levou o filho dela lá e deixou ele, né? A Bíblia nos fala mais pra frente que de ano em ano ela ia lá para ver ele. Depois que ela tirou ele, parou de amamentá-lo, ela levou o tempo e entregou ele lá. Também fala que nenhuma navalha passaria sobre a cabeça dele, né? Ela jamais iria cortar o cabelo dele. Então, Samuel foi errado do Senhor, né? Ele foi verdadeiramente um servo de Deus, ali cumprindo tudo aquilo que a mãe dele prometeu através da vida dele, né? E o Senhor, verdadeiramente, Ele olha o nosso interior. Ele olha aquilo que nós verdadeiramente iremos cumprir com Ele, né? A palavra do Senhor nos fala, muitos usam somente a referência de Abraão, né? A fé de Abraão de dar o seu único filho, mas Ana também, naquele momento, ela só tinha aquele filho, né? Deus abençoou ela com aquele filho, abriu a madre dela através desse filho, a qual assim, ele também, sendo uma bênção de Deus, honrou a palavra da mãe dele, né? Porque muitas das vezes ela se entristecia, né, ao ver o filho dela ali sendo maltratado pelos filhos de Eli, né? A gente sabe da história, Eli tinha os dois filhos que não eram corretos diante de Deus, chegou o período da vida, a qual assim se corromperam, a qual assim tiravam aquilo que era do Senhor, né, para o seu benefício próprio. Então, a palavra de Deus fala que ela se entristecia em ver aquilo. Muitas das vezes ela pensava em ir lá buscar a filha de volta, mas ele não, para cumprir aquilo que ela fez com Deus, para cumprir a palavra do Senhor, ele permaneceu lá, né? E foi o homem de Deus, foi o homem usado, foi o homem assim, a qual Deus pôde contar com ele, né? Então que nós venhamos verdadeiramente buscar fazer a vontade de Deus a todo instante, né? Não adianta nós sermos fiéis só aqui na casa do Senhor, né? O irmão olhar e falar que aquele irmão está todo dia no culto, né? Aquele irmão não falta culto, mas lá fora o que nós temos feito, nós temos tido verdadeiramente o testemunho de crente. Muitos podem olhar para nós e ver a presença do Senhor em nossas vidas,
O Senhor pode olhar para mim, para você e falar, eu posso contar com Ele, eu posso mandar Ele lá longe, que Ele vai levar a minha palavra. Glória a Deus. Ele vai estar no meio daqueles a qual assim não conhece a minha palavra e não vai se corromper. Ele vai levar adiante aquilo que Ele tem aprendido na casa do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, eu mesmo não vou ser hipócrita de falar que eu não fiz voto no mesmo não cumpri, né? Por quê? Nós somos falhos, né? Nós não somos santos como Jesus foi. Só Jesus é santo, só é santo. Então, mas tem a consequência daquilo, né? O Senhor hoje, Ele pode abençoar você pela misericórdia dele, mas só porque Ele sonda os nossos corações. A palavra do Senhor nos diz que mesmo antes da gente pensar, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos pensar, né? Eu tive assim uma experiência com Deus, assim, fiquei triste, no momento, assim, na hora eu fiquei triste, fiquei pensando, poxa, será que eu estou sendo fiel verdadeiramente? Será que eu estou colocando a autoridade que Deus dá nas nossas mãos? Mas nós deixamos, irmãos, muitas das vezes a dúvida entrar no nosso coração. Nós deixamos, muitas das vezes, quando a dúvida entra, o Senhor não trabalha mais, né? Quando a dúvida está no nosso coração, o Senhor não nos atende. Eu, 3 anos, quase 4 anos, né? Nós perdemos nossa mãe, ela ficou internada aqui no Rosa Feliciano. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu creio que eu só resisti, só consegui ir à frente porque eu já estava na presença do Senhor, graças a Deus. Tentamos trazer ela para a presença do Senhor, mas não foi fácil, né? Ela foi embora sem, não digo não conhecer, porque ela já tinha conhecido o Senhor. Ela foi uma pessoa que foi batizada, era uma serva do Senhor, mas a gente sabe que o inimigo está aí para tentar nos tirar da presença do Senhor, e ele conseguiu tirar ela da presença do Senhor. E nós não conseguimos trazê-la de volta. E quando eu vi ela ali naquele leito no hospital, me vinha na minha mente assim, um pensamento, ora, determina, mas a dúvida ao mesmo tempo chegava ao meu coração. Eu não tenho essa autoridade, né? A dúvida vinha. E se eu fizer, e se eu passar vergonha? Até no momento que minha mãe estava no caixão, quando nós estávamos velando ela, me vinha esse pensamento na cabeça. Pode ser que não aconteceria, mas e minha ousadia? Eu não tive ousadia para receber a mão de Senhor. Eu me acovardei, e muito se acovardam, né? Durante o tempo que eu estava lá, internada, eu orei, sabe, eu clamei a Deus, eu fiz como hoje, eu fiz um voto com Deus. Mas quando Deus não nos atende, nós não cumprimos também. Não é verdade? Quando Deus não nos atende, nós não cumprimos, né? Mas foi feita a vontade do Senhor na vida dela. Foi feita a vontade do Senhor nas nossas vidas, né? Então, o Senhor, Ele conhece, irmãos, Ele sabe aquele que irá cumprir, aquele que não irá cumprir. Muitas das vezes, Ele sabe que você não vai cumprir, mas Ele abençoa, mesmo assim, porque Ele nos ama, né? O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é aquele que nos amou primeiro, foi Ele que nos criou, foi Ele que, assim, deu o filho dele por nós, porque Ele é amor, né? Então, nós temos que verdadeiramente colocar nas mãos do Senhor e fazer aquele propósito verdadeiramente de coração. Porque a palavra do Senhor também nos diz que se nós não formos cumprir, é melhor que nós não façamos, né? A palavra nos diz, aquele que caiu na mão do Senhor. Então, que nós venhamos, quando for colocar algo nas mãos do Senhor, que nós venhamos primeiro ver. Pedir para Ele primeiro nos fortalecer, pedir primeiramente para Ele nos capacitar, para que quando chegar naquele momento, quando a luta chegar, quando a dificuldade chegar, nós não venhamos negar o nome dele, nós não venhamos desfazer aquilo que nós fazemos por Ele. Muitas das vezes colocamos algo na mão do Senhor, né? É algo que você está necessitando, é algo que você está precisando. Muitas das vezes você quer imediato, né, uma solução do Senhor, mas o Senhor, Ele só dá quando nós estamos verdadeiramente capacitados para receber, né?
O Senhor, Ele só nos abençoa quando nós verdadeiramente estamos ali corretos diante da presença dEle, para que assim Ele venha nos abençoar. Porque só aí nós vamos dar valor. Por quê? Porque você conseguiu aquilo através de muita oração, de muita consagração, né? De muita entrega ao Senhor. É a mesma coisa de você querer algo, um bem material, vamos colocar aqui, isso é fácil para você conseguir aquilo. Você vai lá, foi tão fácil, né, para mim adquirir esse copo aqui, ó. E se ele quebrar, eu nem falei aí. Foi tão fácil ganhar ele, foi tão fácil comprar, que eu posso lá e comprar outro, hora que quiser. Então, se ele quebrar, não vai me fazer falta. Não vai ser difícil para mim ir lá comprar outro, né? Mas se for algo difícil, se for algo que você verdadeiramente furou para conseguir aquilo, às vezes demorou 2, 3, 4 anos para conseguir, né? Aí quando você consegue, você tem o maior zelo por aquilo que você conseguiu, né? Você tem o maior cuidado, você cuida com carinho, né? Você trata bem, então é a mesma coisa. O Senhor, Ele só nos dá quando nós vamos dar valor, quando nós vamos reconhecer que foi Ele que nos deu. Porque muitas das vezes nós estamos pedindo algo, aí acontece da gente receber, ou tipo, você tem uma condição de comprar isso aqui. Você não vai falar, Deus, eu tive condição. Não, eu comprei. Fui lá e comprei. Eu tive dinheiro e comprei. Mas Deus abençoou, né? Por quê? Porque Deus sabia que você, através de uma vez que fosse que você conseguisse, você ia exaltar o nome dele. Porque o Senhor, Ele só nos abençoa quando é para a exaltação do nome dele, né? Muitas das vezes, igual no outro dia eu estava pregando aqui, um pastor pregou e falou, coisinha pouca, as coisas não incomodam Deus. Deus, Ele age no impossível. Aquilo que é impossível para mim e para você é onde Deus entra. Para quê? Para que o nome dele venha ser exaltado. Deus não quer outra coisa. A única coisa que Deus quer é o reconhecimento dele aqui na terra. É o reconhecimento das pessoas, né? Através da minha vida, da sua vida, para que as pessoas venham reconhecer que é Ele que age, que é Ele que faz, que é Ele que tudo pode e Ele que tudo vê. Então, se nós venhamos, irmãos, verdadeiramente, quando for fazer um propósito com Deus, primeiramente, que venha ser de dentro do coração. Porque para o Senhor atender, para o Senhor ouvir, nós temos que verdadeiramente abrir o nosso coração. Né? Muitas das vezes nós temos dificuldade, irmãos. Nós somos carne, nós somos seres humanos. Até Jesus aqui na terra, ele com certeza ele teve os momentos de dor, os momentos de tristeza, né? Porque ele sendo santo, ele veio aqui na terra e muitos, até os próprios da sua casa o negaram. Até os próprios que estavam ali, o próprio irmão dele, sangue dele, negou, né? Não acreditava que ele era o Messias. Então, nós, no dia de hoje, muitos não acreditam no nosso chamado. Muitos não acreditam naquilo que Deus tem na nossa vida. Mas se nós permanecermos firmes, se nós formos assim como Ana, né? Porque Ana, Deus já abençoou, porque ela não cessou. Ela continuou orando. E mesmo depois que Deus a abençoou, ela não recuou. Ela não deixou de agradecer a Deus. Ela não deixou de amar a Deus, né? E o seu filho também, através da sua mãe, né? Ele veio fazer cumprir aquilo que a mãe dele fez através da vida dele. Amém? Que nós venhamos determinar na nossa família, que nós venhamos determinar no nosso lar, que nós venhamos ser fiel ao Senhor, buscar cada dia mais ser fiel a Deus, porque Deus é fiel conosco, né? Amém? Que nós venhamos verdadeiramente buscar cada vez mais a palavra do Senhor, vamos estar louvando o hino. E peço que a igreja venha refletir mais sobre essa palavra. Assim como eu disse, eu não sou pregador, mas já tem alguns dias que o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração. E aí eu falei para o Senhor, Deus, a próxima vez que o Senhor me chamar, eu não vou mais negar. Não importa se é aquilo que o irmão não quer ouvir, não importa se o irmão não gostou, não. Eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para agradecer ao meu Deus, porque o Senhor, Ele tem me honrado, graças a Deus. O Senhor é aquele, irmão, que outrora, quando eu era crente, né, eu tinha uma vida assim, bastante perturbada, vamos dizer assim.
né? Eu era uma pessoa que gostava de beber bastante. Graças a Deus fui liberta, hoje em dia não me faz falta, né? O meu lar é uma bênção, meus filhos são uma bênção, e eu creio que cada dia mais a minha casa vai servir ao Senhor até os últimos dias da minha vida, né? Que a palavra do Senhor possa falar mais ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, né? Aleluia. O Senhor vai ter esse sonho no seu coração. Aleluia. Deus está vendo. Como eu sou liberto. Quando o teu quarto entrou, disse o Senhor, eu senti o teu lamento. Ele não confia com você. O seu perfil é vencedor, és o valente do Senhor. Essa batalha Deus é com você. Deus vai na frente guerreando, destruindo as muralhas, derrubando. A batalha está vencida, não deixa ninguém. Ele é o seu rei, não conseguiu vencer. Não tem seguro, não tem marido, se verá, não tem batalha, vencer, derrota o furacão. Se Deus está na sua frente, não hoje é pode. Agora é sinal de que te faz triunfar. Agora estamos dentro do papai de roubar. Espera assim, seu amor, deve visitar o seu coração. Procurando mal e não magnificado, 24 horas cheio de coragem. Esse coração, sua bênção, eu ligo ao Deus que ele não confia com você. O seu perfil é vencedor, és o valente do Senhor. Nessa batalha Deus é com você. Deus vai na frente guiando, destruindo as muralhas, derrubando. A batalha está vencida, não deixa ninguém. Ele é o seu rei, não conseguiu vencer. Não tem gigante, pode ver amigos de milhão. Não tem batalha, vencer, derrota o furacão. Se Deus está na sua frente, qual você pode tudo. Agora é sinal de que te faz triunfar. Agora estamos dentro do papai de roubar. Espera assim, o seu amor, ele visita o seu coração. Procurando mal e não magnificado, 24 horas cheio de coragem. Esse coração, sua bênção, meu amigo é o Deus que agora esse nome que te faz triunfar. Agora estamos dentro do papai de roubar. Espera assim, o seu amor, ele visitará o seu amor. Procurando mal e não magnificado, 24 horas cheio de coragem. Esse coração, sua bênção, meu amigo é o Deus que assim como esse hino fala, irmão, nós somos 24 horas monitorados pelo Senhor, né? Então, se nós oramos verdadeiramente, fazendo o nosso dia um louvor e uma exaltação ao Senhor. E cada minuto do nosso dia seja para exaltação e para a glorificação do nome do Senhor através das nossas vidas, amém? E eu agradeço a oportunidade de cantar o nome do Senhor.
Nosso Deus é tremendo. Deus tem tanto para fazer no nosso meio, né? Estava me refletindo juntamente com essa palavra que veio e juntamente com a palavra que Deus tinha me dado nesta noite, né? Sobre como é aquela passagem que